pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o meu médico, né? O Dr. Gilberto Neri, ele que é nutrólogo e médico do esporte. Exato. E aqui o nosso objetivo hoje é trazer alguns tópicos, né, para aumentar o nosso conhecimento sobre sono, performance, emagrecimento, autoestima e qualidade de vida. Então, Gilberto, obrigada pelo convite. Obrigado você pelo convite. E bem-vindo. Obrigado. Né? E para começar, eu lá. queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, primeiro. Tá. Como você vê a importância hoje da nutrologia, da medicina do esporte, para uma vida equilibrada, estável, saudável. E o que temos aí no mercado, que hoje a gente vê que tem realmente muitas coisas, né? Basicamente, a minha história começou com obesidade mesmo. Sempre fui muito gordo, desde a infância. Quis ser profissional de tênis. Não consegui, não tive sucesso por conta da obesidade. Aí me formei médico. Depois disso, entrei na radiologia. Minha primeira especialização é radiologia e medicina diagnóstica. Só que no primeiro ano ali, terminei o R1, primeiro ano de residência. No segundo, a gente foi para um congresso. E já em 2015, a inteligência artificial já estava acertando 80% dos laudos. A gente não precisa fazer muita conta para saber que quando eu tivesse 60 anos eu já ia ter que me realocar, né, na profissão. E aí tem um amigo hoje, que era meu médico, né, hoje é o Paulo Musi, e aí eu perguntei para ele, que indica para eu fazer? Né, então ele meio que orientou minha carreira depois da radiologia. Terminei a radiologia, mas no último ano fiz nutrologia, depois pensando mesmo em tratamento de obesidade, né. Aí depois eu entendi que as pessoas não emagrecem, precisam fazer atividade física, em vez de só comer, né? Então, sabia fazer dieta, não sabia conversar com um profissional de educação física. Aí fui fazer medicina do esporte para entender e para conseguir conversar com um profissional de educação física. Fiz medicina do esporte, depois disso eu entendi. Bom, já sabia prescrever dieta, já sabia como orientar o treinamento, né? Conversar com um profissional, mas eu não entendia muito bem ainda da quantidade de medicação, da parte medicamentosa. Fiz pós-endocrinologia, então já sabia prescrever dieta, treino, medicação, e ainda faltou uma coisa, que eu não tinha sucesso em alguns pacientes, que era por conta da parte psicológica. Nenhuma pós-graduação de psicologia me aceitou, exceto uma de psicologia do esporte. Me aceitou para eu conseguir conversar com o psicólogo. Então eu consegui entender aonde que eu podia indicar o paciente para um tratamento terapêutico, né, psicológico. Então, desde então, eu vim construindo uma linha onde a performance, na verdade, é o bem-estar. Né? A gente precisa comer direito, a gente precisa dormir, a gente precisa treinar, a gente precisa fazer o básico para as coisas darem certo. Né? Então, hoje a minha linha de conduta é essa. O que acontece, né? Quando a gente fala de nutrólogo, basicamente, é o sorinho, é as promessas milagrosas. Né? Não existe promessa milagrosa, infelizmente não existe. Né? Então, eu sigo nessa linha que dá mais certo. Deu certo comigo, então, por experiência própria, eu consigo conduzir muito bem casos que são um pouco mais complicados. Hoje o meu consultório basicamente consultas de complicação, né? Tentativas e erros inúmeras, e a gente vem para consertar como sendo a última esperança. E aí, por consequência disso, existe uma melhora de toda a vida da pessoa, né? Performance atlética, performance cognitiva, performance profissional. Então tudo aí, a gente tenta englobar tudo nessa minha área. Legal. Agora, na verdade, eu vou entrar num tema meio que é relacionado com a minha área, tá? Certo, vamos lá. E que desperta, assim, curiosidade quando a gente posta a respeito do sono dos pacientes. E a relação que o sono tem com o emagrecimento e com a performance. Porque, assim, é muito comum a gente ouvir que sono é fundamental, que as pessoas fazem ali, essa conexão é clara para as pessoas, né? Eu preciso dormir para emagrecer. Só que aqui na clínica, por exemplo, eu recebo muitos pacientes com distúrbios do sono, como o bruxismo, né, o apertamento dos dentes, a síndrome da apneia do sono. E aí, quando a gente vai investigar, a qualidade, né, do sono em si, quantidade e qualidade, péssimo. E aí, o que você me fala? Como o sono influencia o metabolismo, o processo de emagrecimento? Isso é uma coisa que, apesar de eu ter feito tudo isso, hoje eu consigo entender que o sono ela é a principal, é a base de absolutamente tudo que a gente faz. Desde dieta, desde treino, desde medicação, o sono ele é a base de tudo. Então, a primeira coisa que a gente trata num paciente é a qualidade de sono.
Né? Às vezes as pessoas elas deixam de jantar, isso atrapalha sono. Às vezes o horário de treino pela manhã e a pessoa não faz o jantar, isso atrapalha sono. Então, lógico, existem distúrbios, né, orgânicos, que a gente fala, a SALS, obesidade, aumenta muito o tamanho da circunferência cervical, lógico, desvios de septo, tudo isso atrapalha. Mas se o sono não tiver controlado, todo o resto tende a não dar certo. Existe uma chance muito grande de tudo ir por água abaixo. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem os reloginhos, tem os anéis, a gente tem algumas coisas que a gente consegue monitorar a qualidade de sono, né? Os smartwatches, acho que agora lançou mais um, onde o sensor dele é muito preciso. Então, a gente começa tudo tentando melhorar a qualidade de sono. Quando eu tento toda a parte clínica, aí a gente começa a investigar a parte orgânica, que aí provavelmente é onde eu mando os pacientes para você, né? Mas a gente começa com tudo isso. Então, se o sono ele não for reparador, não existe possibilidade de sucesso no tratamento. Primeiro, porque como se fala? A perda do sono, né, o cérebro interpreta que a restrição de sono é interpretada pelo cérebro como restrição calórica. Então, para começar, o que desanda? Você acorda mais cansado, você tem a percepção maior do cansaço, a percepção de fadiga ela é maior. O cérebro interpreta isso que é falta de energia, ou seja, você tem a tendência a comer comidas mais calóricas, alimentos mais calóricos, e lógico, você vai ficar mais prostrado. Então, se o sono não estiver regulado, todo o resto vai embora. Desde a parte alimentar até a capacidade e o volume de treino, né? Então, você acaba subtreinando. Então, se o sono não estiver regulado, a falha é enorme. Até para vocês terem ideia, até terapia psicológica, se o sono não estiver controlado, a chance de sucesso é menor. E é uma resistência muito grande dos pacientes, né? Porque assim, aqui na clínica, os meus pacientes que são classe 2, que são aqueles que têm o queixinho para trás, em geral está associado com a obstrução da via aérea, desenvolve o ronco. Consequentemente, são pacientes que vivem ali com olheira, cansados, que falam que não dormem bem. Então, a gente acaba indicando para esses pacientes a ortognática até por quesito respiratório e sono. Exato. Só que assim, quando a gente vai começando a investigar as coisas dos pacientes, tela, né? Tipo, é muito resistente mesmo de fazer essas mudanças de hábito. E o sono, ele está totalmente relacionado a hábitos. A higiene do sono. E normalmente você sente essa dificuldade com seus pacientes também? Hoje em dia a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Principalmente a questão de tela. Hoje a gente não faz a higiene do sono mais, né? Então, o fato da gente ficar descendo a tela, o scroll, choques de cortisol, dopamina a todo momento. Então, você não consegue desligar. Uhum. O que a gente fala de higiene do sono? A gente tem 8 mandamentos ali, né? Você não tomar cafeína depois das 5 horas da tarde, que isso te acelera. Lógico, se puder evitar de treinar muito tarde também. Não fazer refeições muito volumosas ou as tranqueiras que a gente geralmente come, os lixos. Isso altera a digestão. E aí tem umas coisas que são um pouco mais radicais. Celular fora do quarto. Pessoal, eu mesmo falo, impossível. Porque às vezes o momento que a gente tem de descanso do dia é a hora que você está deitado na cama e você quer ver uma besteira na internet. Só que a gente perde a quantidade de tempo. A gente perde noção de tempo. Uhum. Né? Então o que a gente fala? O ideal seria celular fora do quarto e cama e quarto só para dormir ou atividade sexual. Quer assistir filme, série, tudo sala, sofá, cadeira, poltrona, fora do quarto. Porque uma vez que você começa a fazer isso de forma rotineira, né, contínua, a tendência é o seu cérebro entender que o momento do quarto, a hora que você deita, é a hora de dormir. Uhum. Quanto tempo isso demora para a gente resolver uma higiene do sono assim? Aí depende da idade. Quanto mais jovem, mais rápido a gente criar um hábito. A gente que já está ficando mais velho, ali depois dos 25, 26 anos, a tendência é o tempo de adaptação para a criação desse hábito ser maior. Então, uma criança aí, 3 semanas, um adolescente aí, 1 mês, 2 meses, a gente pode demorar até 9 meses para a gente criar esse hábito e essa higiene do sono. Mas, para mim, hoje, o maior problema é tela. É o que mais atrapalha a qualidade de sono de todo mundo. E o uso de tela tem muita relação com o bruxismo do sono, eu falo sempre para os pacientes. Por quê? Porque a tela, né, a luz azul, a luz branca, ela estimula a produção de um neurotransmissor, que chama noradrenalina, Certo. que faz com que a gente bloqueie a produção de melatonina noturna. Então, como se a gente tivesse focado.
Aí, que o nosso subconsciente entende que a gente precisa eliminar aquela noradrenalina para conseguir dormir. E aí, o que Não acontece? Trava. Bruxismo. Começa a desenvolver bruxismo. Assim, o porquê de ser músculo da face que contrai, não se sabe ainda. Era essa a pergunta que eu tinha. Ainda não Fisiologicamente, compreendo que essa parte da secreção hormonal acontece mesmo, secreção da melatonina, Sim. cortisol, noradrenalina, adrenalina. Mas a minha pergunta era, existe alguma coisa de receptor, alguma coisa é habitual? É habitual normalmente, talvez até pela contração e tamanho da musculatura. Porém, não existe ainda esse estudo que comprove a associação de ser os músculos da face. Porque tem pacientes também que têm espasmos, né? Exato. Então tem a síndrome da perna inquieta, contração nos braços, não deixa de ser uma atividade canabidiol voluntária. é uma boa para isso. É? Opa. Se prescreve? Prescreve. Eu gosto de canabidiol, não tenho tanto volume de prescrição, mas ele promove um relaxamento inicial. Então, assim, talvez seja uma solução. Falando do canabidiol, talvez seja uma solução. Aí tudo depende de concentrações, né? Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Acontece comigo e com alguns pacientes. Tive que fazer readequação dos meus dentes, né? Coloquei as lentezinhas e eu tenho que usar placa. Eu uso placa para treinar, né? Para evitar a quebra de dente ou a tensão. Eu tenho que usar placa para dormir. Todas as vezes que eu uso placa para dormir, eu acordo com dor nas costas. E não sou só eu. Eu tenho pelo menos uns 10, 12 pacientes que também usam placa e eles têm dores nas costas, dores lombares. Lombar. Chegou a ver alguma correlação disso com vocês? Normalmente a gente tem relação assim com dores na cervical, é mais comum. Tá. Quando usa a placa não ajustada adequada. Não ajustada. Tá. Na lombar não conheço. Na lombar. Então, assim, posso verificar vou na fazer, próxima consulta. faremos a tarefinha de casa. Vou procurar também e a gente vai trocar não sei, isso. Mas quando está desajustada, uma dor cervical, no ombro, assim, né? É plausível. Pode acontecer. Entendi. Sim, canabidiol é muito legal, né? Canabidiol é bom, né? Entra uma medicação que ela te ceda, né? Porque o sedar, medicações que vão fazer com que você literalmente induza ao sono, Zolpidem, Rivotril, eles atrapalham a tua qualidade de sono. Você tem uma falsa percepção de que você está dormindo, né? Canabidiol... Claro, o vício, né? Existe o vício. O vício deles é porque, na verdade, a gente desaprende a dormir, né? Sua faculdade, minha faculdade, né? Os nossos cursos, eles, infelizmente, a carga horária é muito grande. Então, assim, a gente, às vezes, pra gente conseguir dar conta de tudo na graduação ou nas pós, inclusive agora que a gente trabalha, a gente restringe sono. E a gente vai desaprendendo a dormir. Quanto que a gente desaprende a dormir? Hoje, eu fico muito bem com 4 horas de sono. Se eu durmo 5, 6 horas, que é, assim, o limite, eu fico péssimo. Se eu durmo 8, 9, 10 horas, eu acordo podre. Cognitivamente péssimo, capacidade de treino péssimo, compulsão alimentar nesse dia. Então, assim, a gente desaprende a dormir. O que a gente acontece é que esse tipo de restrição ele também causa algumas alterações hormonais, principalmente tireoide. Então, a restrição do sono ela é péssima. E o canabidiol, de certa forma, ele não faz uma indução direta, ele não te ceda para dormir, mas ele promove um relaxamento inicial. Né? O que a gente tem hoje de evidência mais próxima, a gente consegue usar alguns tipos de antihipertensivos, onde em baixas doses eles também promovem esse relaxamento inicial. Né? Mas assim, tudo em fase de teste, existe individualidade biológica, então, mas o canabidiol é muito bom. Eu gosto bastante da prescrição deles. Não são todos os pacientes que podem se adequar a isso, mas ele é uma solução muito boa mesmo para talvez até casos, inclusive de recuperação pós-cirúrgica ou no processo de reabilitação, né? Eu vejo que os pacientes eles têm uso muito grande de fármacos, né? E acaba o Zolpidem, que acabou entrando no assunto, era um medicamento constante, assim, que os pacientes pediam mesmo a receita e tal. Até mudou a receita agora, né? Para tentar restringir um pouco mais o acesso, porque é um remédio que induz o sono, né? Então, os pacientes acabam viciando. Exatamente. Né? Porque acham que sem ele não vai dormir. Agora, a gente tem uma restrição um pouco maior para prescrever essas medicações para os pacientes. Você tem isso na sua clínica multifarmácia? Pacientes que tomam remédio para dormir, para acordar, para basicamente tudo. Hoje, como te falei, consultório hoje de complicação. O que é isso? São pacientes que vieram de outros profissionais.
eles vêm fazendo coisas que... o famoso protocolo, né? Na medicina existe protocolo para coisas graves. Infarto, AVC, existem protocolos disso para todo mundo. Quando a gente fala de performance, obesidade, os protocolos eles podem ser individualizados. A gente tem uma linha de raciocínio, mas essa linha de raciocínio ela é muito tênue. Então, eu ainda chamo de medicina arte, medicina das ruas, freestyle, né? Onde a gente consegue fazer os ajustes pequenos de algumas coisas, mas eu tenho que consertar o que foi feito de outros colegas, né? Então, assim, o cara vem usando o Venvance para acordar, aí esse entope de testosterona, ou por implante ou injetável, sem necessidade, e aí ele não consegue dormir, então ele tem que usar uma medicação para dormir. E o cara fica nesse ciclo 2, 3, 6, 1 ano. E o físico dele não melhora, a performance dele cada vez vai caindo mais. Então esse processo da gente fazer a retirada de tudo demora, mas assim, absurdos. Então quando eu chego hoje com um paciente de complicação com polifarmácia, e quando a gente fala de polifarmácia, a farmácia do cara toma em casa, dos manipulados, a lista interminável de manipulados, das listas absurdas de medicamentos que compram em farmácia tradicional, em drogarias. E aí tem outras, né, outros tratamentos que os caras fazem em clínica, soroterapia e todas essas coisas aí. Onde a gente sabe que a evidência é muito fraca. A gente entende a ideia que vem aí de um paciente hospitalizado, vem fazendo uma parenteral ali, vai colocando micronutriente, microdoses o dia inteiro. Eles tentam fazer isso em 1 hora de soro. Então, o rim ele faz o flush renal e vai tudo embora no xixi. É um xixi caro. É um xixi caro. Então, o que acontece é que a gente tem que desmistificar o que foi criado, né? Hoje a minha área, ela tá... Enfim, tem médico que quer ser influencer, não quer ser mais médico, né? Então, esse processo da gente trazer para a realidade, ele é muito complicado. Então, assim, a gente tem sucesso nisso, mas, por exemplo, para consertar um problema, às vezes demora 1 ano, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses. E nesse 1 ano e 8 meses, a pessoa, eu quero emagrecer, eu quero estar melhor. Cara, vai acontecer, mas nesse momento a gente precisa resolver um problema. Tem que tirar o vício. Aí, vícios de zolpidem, clonazepam, qualquer outra medicação sedativa, aí eu entro com canabidiol. A gente entra com canabidiol e a gente começa a fazer um desmame. O paciente que usa antidepressivo, porque ele fica muito acelerado com a testosterona, tem que fazer desmame de antidepressivo. Então, assim, a quantidade de salada que é feita, ela é absurda. E aí, cada vez que lançam uma droga nova, uma medicação nova, um Ozempic, um Wegovy, vamos embora, vamos emagrecer e vai cada vez restringindo mais caloria. E, por vezes, o paciente vem por tanto tempo fazendo tanta restrição calórica que o problema dele, basicamente, é falta de comida. E são medicações que não precisa de receita, né? Não precisa de receita. Então, a restrição calórica por muito tempo, ela desanda tudo também. Então, não vai melhorar sono, não vai melhorar treino. Então, o processo da gente desmistificar é fazer a pessoa reaprender. Né? Da mesma forma que o seu trabalho é basicamente, olha, fiz o diagnóstico, botei na sala de cirurgia, resolvi o seu problema, o paciente não é mais seu. Você resolveu um problema dele. Na minha clínica, o que os meus colegas e alguns, eles tentam fazer o quê? Você vai na consulta, e aí, volta daqui a 2 meses. 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 Tá, peraí, você virou sócio, o que é isso? Tem que conversar com ele, é uma terapia? Não, o processo que eu tenho de entendimento da minha área a gente vai resolver seu problema, mas nesse processo de resolver o seu problema, você tem que aprender. Você tem que andar com as suas pernas. Tem que jogar um pouco a responsabilidade no paciente, né? Full dele. É basicamente uma consultoria. Mas... Não é igual o seu trabalho, onde você vai lá, corta tudo, parafusa, resolveu. O meu não. O meu ele depende basicamente da vontade e do entendimento do paciente. Então a ideia é cada vez eu ver menos paciente. Por exemplo, você e o Renan, né? Eu vejo vocês agora, a programação que eu tenho feita é ver vocês uma vez a cada 6 meses. Vocês já sabem treinar, vocês já sabem comer, vocês sabem o que fazer quando viajam para sustentar o que tem que ser feito. Quando vocês voltam, vocês não voltam piores. Vocês não deixam de curtir com as pessoas. Vocês têm os momentos hedônicos, né? Que os momentos comemorativos. Que, desculpa, gente, isso eu vou falar para vocês. Eu acho completamente errado. Você ir na casa da sua avó e tá de dieta, não vai comer comida da sua avó. Sua avó não vai estar aqui para sempre. Entendeu? Ai, nossa, tô de dieta, avó. Você nem vai no consultório. Entendeu? Já vou te avisando já que aí vai tomar comida de rabo mesmo. Então, a ideia é, uma vez que vocês aprendem, eu vejo vocês uma vez no ano. Sim. Vocês mantiveram físico, vocês mantiveram físico, na verdade. sabe? Ou então vocês voltam antes quando acontecer alguma coisa. Sim. Nossa, peguei uma doença, desandei.
Passei alguma 2 coisa? meses fora do país e, não consigo, fiquei sem treinar por causa de trabalho, não consegui comer, não consigo voltar, me perdi. Volta antes, a gente coloca tudo no eixo. Então, essa é basicamente a ideia que eu tenho, né, para minha área. Assim, aproveitando já o tema polêmico um pouquinho. Vamos lá. Hoje a gente vê muitas essas clínicas de infusão, né? Muita. Infusão nada mais é que é esses os Faz o famosos sorinho, sorinhos, né? coloca as vitaminas, alguns Não minerais aí no funciona? soro. Nada? Não funciona. Porque tem crescido demais esse mercado, né? É um mercado muito grande, a margem de lucro é muito grande, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma vitamina B12 que a gente faz intramuscular na farmácia, R$30. R$30. Uhum. Se a gente vai num soro, aí a gente tem que colocar a hora sala, sabe? Você é empresário melhor do que eu. Né? Hoje, isso quem cuida da parte empresarial é a minha esposa. A gente tem hora sala, a gente tem ar-condicionado, a gente tem a pessoa que vai aplicar, a enfermeira, a gente tem equipe, a gente tem soro, a gente tem medicação, a gente tem imposto. Então, os R$19, R$30, eles aumentam mais ou menos aí para R$100 de custo, vamos falar. Pra falar E baixo, o cara precisa, né? o cara precisa de dinheiro, ele precisa lucrar nisso, né? Ele precisa ter um ganho nisso. Então, uma sessão de B12 no soro vai de R$30 intramuscular para R$250, R$300. O que acontece? 4 horas já foi tudo embora no xixi. Então, assim, existem formas melhores de fazer isso, né? O que acontece é efeito placebo. A pessoa acha que está tomando soro, acha que está fazendo bem. Por estar tomando soro, ter gastado o dinheiro, ter feito um investimento nessas sessões de soro, ela acaba, não, vou treinar melhor, vou comer porque eu estou pagando. Uhum. Né? Então, assim, infelizmente, né, até que se prove o contrário, a medicina também pode mudar tudo, mas o que a gente tem de evidência hoje é que é balela, não faz sentido. Existem formas melhores da gente tratar algumas deficiências. Primeira deficiência, vitamina, minerais, fruta, comida de verdade. A gente se nutre através de comida. E aí é o papel do nutricionista. De frente de mim, ele consegue montar um cardápio para você. Eu faço dieta? Faço. Mas a minha dieta, eu não trabalho com micro. Eu sei. Micronutrientes? Sei. Mas um cardápio, quem monta muito bem estruturado é o nutricionista. Ele consegue colocar peixe, ele consegue fazer uma variedade de escolhas alimentares melhores. Agora, e não precisa ser difícil, né? Não pode ser difícil. É isso que eu acho muito legal quando a gente começou todo esse processo de vida saudável, né? Porque assim, eu já tinha procurado nutricionista, experiência minha agora, né? Uhum. Já tinha procurado nutricionista, já tinha procurado, né, outros profissionais e sempre a dieta era muito difícil e cara, tá? Tem isso também. Muito caro. Porque se você for pegar, tipo, chegou uma vez uma nutricionista passou pra eu comer presunto de Parma e amêndoas, não sei o que lá, toda manhã. Farinha de amêndoas. Eu falo... Tipo, gente, meu café da manhã vai ser o quê? Eu tenho uma R$70 brincadeira. todo café da manhã. Eu falo assim, que tem alguns nutricionistas que às vezes saem um pouco da realidade, né? Eles pegam uma parte da teoria, eles não conseguem... Eles até colocam na prática, mas eles extrapolam um pouco. Aí é a farinha de amêndoas colhidas por virgens à luz do luar. Aí é o azeite prensado a -15 no sul da Itália. E aí, 300 pau vidro do azeite. Então, assim, existe isso, a desconexão, né? Sim. O que eu faço, basicamente, eu trabalho com nutricionista. As pessoas elas não entendem muito qual que é a diferença de um nutrólogo para um nutricionista. Isso é legal. Basicamente é o quê? Pensa que a gente é uma equipe de Fórmula 1. O piloto é o paciente, tá? Então, assim, o que eu sou? Chega o cara para mim, o dono da equipe, e fala assim, eu quero que você construa um carro que ele seja melhor do que o ano passado. A gente tem esses problemas. Tem problema de motor, a gente tem problema de suspensão, a gente tem problema disso. Eu, como se eu fosse um engenheiro, eu estruturo o carro, tá aqui. O nutricionista, ele vai pegar esse planejamento do carro pronto e vai receber o feedback de quem? Do paciente. Que aí é o cara que conversa direto. É como se fosse um mecânico. E não estou falando de forma pejorativa, não, tá? Mas, basicamente, o paciente ele começa a estruturar uma dieta e ele vai dar o feedback para o nutricionista. Olha, o carro não está freando direito à direita. O nutricionista lá faz o ajuste. Então, o trabalho é feito em conjunto. Eu crio um esqueleto do que precisa ser feito, que o nutricionista também sabe fazer, e a gente trabalha em conjunto. Eu não monto cardápio, eu não faço reeducação alimentar. Então, eu coloco o que você tem que comer e a melhor hora que você tem que comer para a sua rotina. O cara que ele coloca a dieta e você tem que encaixar a dieta na sua rotina, tá errado, é ao contrário. Desculpa, tem que encaixar a rotina na sua dieta? Não, a dieta se encaixa na sua rotina. Então, é basicamente essa a diferença. Fazemos a mesma coisa,
em escopos diferentes, mas quem tem mais precisão para fazer esses ajustes finos é o nutricionista. Então a gente sabe que existe esse tipo de falha sim, de eu desconexão. acredito que esse é um ponto que as pessoas são resistentes a fazer dieta corretamente, né? Porque todo mundo acho que já ouviu falar que dieta de nutricionista é caro, é inviável, e acaba procurando receitas fáceis na internet. Aí você né? cai no conto. Aí você cai no conto do jejum intermitente, da dieta cetogênica. Low carb. Aí low carb. E aí o que acontece? Existe é meio que um terrorismo, né? Então, cada pessoa ela pega aquela bandeira do jejum intermitente. O jejum intermitente vai te salvar da morte. O jejum intermitente vai melhorar seu sono. O jejum intermitente vai melhorar sua insulina. O jejum intermitente melhora o treino. Porque, gente, não é assim que funciona. A melhor dieta para você é a que você consegue fazer. Se você consegue fazer jejum intermitente pro resto da sua vida, bora, vamos fazer jejum intermitente. Se você gosta do fracionamento de refeição, que é o que eu tenho preferência, mas não é o que eu tenho preferência, é porque funciona para mim e para obesidade é o que melhor tem resultado, vamos fazer o fracionamento de refeição, comer de 2 em 2, 3 em 3 horas. Se você é um cara que é o da dieta flexível, nossa, fico 5 horas na cirurgia, você tem que bater o quê? A gente pensa, tem que bater os macros do dia, a quantidade de proteína, de carboidrato e de gordura. Que horas? Hoje a gente tem evidência que não tem tanto problema nisso. A síntese proteica se sustenta. Cetogênica raríssimo as pessoas conseguem fazer. Porque só bater proteína ali com uma baixíssima quantidade de carbo é péssimo. E aí existe outra coisa. Existe a alteração de cada tipo de dieta esteticamente falando. E aí a gente vê que o músculo de uma pessoa que faz uma cetogênica ele é um pouco mais, a gente chama mais flat, né? Ele não é tão cheio. Então existem alterações estéticas para cada tipo de dieta que eles ocorrem, lógico, variada para qual exercício físico é feito, mas assim, a dieta boa é a dieta que você consegue fazer, é aquela que encaixa na tua rotina. Como que vai encaixar? Aí sim é papel do nutricionista e do nutrólogo. Supervisionado, tá, gente? Sempre é. E é porque assim, as pessoas, eu vejo também nos meus pacientes os relatos. Começa a engordar, piora o sono, vai fazer uma dieta, só que em vez de melhorar o sono, piora ainda mais. Piora a dieta. E começa a se auto-sabotar, né? Tipo, hoje eu Sempre. mereço. Aí vai lá no... Então. Em vez de tu comer um bombom, come uma caixa. Exato. E aí é o que eu falo. Existe um termo, né, que a gente chama que toda restrição gera uma compulsão. Né? Então o que eu falo pro paciente? Qual que é a coisa que você mais gosta de comer e o que te faz mais falta? Sei lá, gosto de doce de leite. Aí eu falo para ele, se eu colocar doce de leite na sua dieta, você consegue fazer os outros 90%? Consigo. Então a gente tem que colocar o doce de leite. Semana retrasada eu atendi um paciente que fazia 12 anos que não comia o pão francês. Oxe. 12 anos sem comer pão francês. Medo de carboidrato. Uma mulher. Eu falei assim, gente, mas por que você não come pão? Porque faz mal. Mas quando você come o pão francês te faz mal? Não. Escutou falar. Tá, se eu colocar o pão francês pra você vai fazer todo o resto? Nossa, doutor, se você fizer colocar o pão francês, eu tô dando fogos, eu como até pedra. Então tá, o pão francês está colocado. Então a gente tem que encaixar, e a gente chama de comfort food. Uma vez que a pessoa tem um alimento onde ela se satisfaz, ela tem o prazer de comer, ela não vai procurar outro tipo de alimento, ela não vai descontar isso em outra coisa. Exemplo prático, o meu vício é Coca Zero. E aí existem algumas artimanhas do que a gente pode fazer. Por exemplo, o dia que eu não vou treinar por safadeza, porque, gente, acontece, tá? Tem dia que a gente não tá a fim de treinar e aí, não vai. O dia que eu não treino, todas as minhas refeições do dia são feitas com água. Agora, se eu vou treinar, eu faço todas as minhas refeições com Coca Zero. Porque Coca Zero, eu gosto de Coca Zero, eu gosto muito. Então, assim, eu condiciono isso. É como se estivesse fazendo um treinamento de cachorro, adestrando cachorro. Não vou, tomo com água, me puno. Eu vou, eu dou o biscoitinho que é a minha Coca Zero. Então, existem formas da gente fazer isso, na verdade, de costume mesmo, onde a gente ajusta um costume e a pessoa não vai procurar. Então, refeição livre. Em certos momentos, principalmente o momento de ataque, onde a pessoa que vem na consulta está com vontade, ela tem foco para fazer, se eu restringo muito, em 3 semanas ela sai. Porque as primeiras 2 semanas, sei lá, vamos supor, uma pessoa chega no consultório e perdeu 10 quilos em 2 semanas. 70% desse peso é água. O processo de emagrecimento, ele começa ali a partir da 4ª semana. E aí ele vai desacelerando. Que é onde a pessoa começa a olhar no espelho. Não tô comendo, tô treinando, eu odeio fazer os dois. Não tô comendo as coisas que eu gosto, tô treinando uma coisa que eu não gosto de fazer. Olho no espelho,
Meu, tá a mesma coisa. Eu vejo que as pessoas ficam muito vidradas na balança, né? Nossa, é outro problema. Né? Porque o peso real não é aquilo ali, né? Aquilo... Eu falo pra todo mundo, ninguém tem o peso tatuado na testa. Sim. Então, quando você olha para uma pessoa de forma subjetiva, você não está olhando peso, você está olhando detalhe. No caso da mulher, a gente está falando de silhueta. Né? Então, o que eu trato no consultório é silhueta, não é peso. A gente pode ter uma mulher de 50 quilos, 1,70 e uns 50 quilos, 1,70 com corpos, com físicos completamente diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se desprender do peso. Às vezes você está trocando massa, o volume de tecido de gordura para massa de massa muscular, de densidade tecidual, é diferente. A gordura ocupa mais espaço. Né? Então, a hora que a gente começa nesse processo de entendimento, você tem ideia, eu proíbo o paciente pesar, ele só pode pesar no consultório. Ah, mas como que eu vou saber se eu tô melhorando? Meu, todo dia, mesmo dia da semana, coloca uma sunga, coloca um biquíni, frente do espelho, mesma distância do espelho, mesma luz, mesma hora, faz as fotos, guarda a foto. Não precisa mandar, não manda para ninguém, guarda isso para você. O dia que você tiver com vontade de falhar, pega a fotinha e compara com a da semana anterior. Pô, tá melhorando. É a melhor forma para a gente ver se o paciente está tendo sucesso. Então, o peso, essa noia que existe em peso, ele é extremamente maléfico do ponto de vista pro tratamento e para a saúde. Né? Então, peso para mim, balança é consultório, é dado para a gente prescrever dieta. Porque isso eu vejo, porque os pacientes, por exemplo, que tem a SALS, né, que é a síndrome de apneia do sono, alguns, né, uma das causas da apneia é a obesidade. Só que aí o paciente ele não está tão disposto ou a fazer dieta ou a fazer exercício físico, mas pensa, eu tenho que emagrecer. Aí se restringe a uma dieta muito restritiva. Você vai cortando muito. Até emagrece, mas depois engorda o dobro, né, quando tendência. volta. Aí a gente vê que eles ficam muito no peso e só na dieta, só que também não faz exercício correto. Como que a gente, assim, como que você estimula alguém? É que as pessoas que te procuram, elas já estão tentando. Ou elas querem só um maioria remedinho. é complicação. Mas quando você diz um paciente que chegou aqui, não sei o que fazer, quero começar do zero, é obrigatória a atividade física. Quantas vezes por semana? Homem e mulher é diferente? É diferente. Aí o que acontece? Vamos pensar, para a obesidade é o mesmo, para a longevidade é diferente. Né? Mas basicamente o que é negociável para mim na consulta? O treinamento. Falei na dieta, mas tá treinando? Menos pior. Falei na dieta e não treinei? Pô, aí você tá de sacanagem comigo. Mas basicamente o que acontece? Se você não treina, você precisa treinar. Se uma pessoa vem do sedentarismo, ela precisa ganhar capacidade física. Eu odeio musculação, sinto muito. A musculação é obrigatória. Para todo mundo, para o resto da vida. Tá? Para conseguir andar. Pra vocês terem ideia, hoje a gente tem alguns guidelines, principalmente americanos, onde a partir de 6 anos, russos, existe aí, os caras estão treinando força em crianças de 5. Não tem então, problema. não existe idade, na verdade, hoje mais. Basicamente, o que a criança precisa saber? Ela precisa entender comando. Ela precisa que tenha um profissional ali, você vai fazer isso aqui e entender o que eu estou pedindo. Ela entendeu, ela já está apta para fazer atividade física existida. Lógico, adaptada, né? Então, assim, é inegociável. E aí, como que eu faço? Você passou na primeira consulta. Prescrevemos dieta, fizemos diagnóstico, prescrevemos medicação. E eu orientei para começar a atividade física. Quanto que eu peço? 3 vezes na semana. Qual que é o ideal? O máximo que você puder. Se eu peço 5 e a pessoa vai 4, ela sente que ela falhou. Mas a pessoa veio do 0. Então, eu peço 3. Se ela foi 3, ela fez o mínimo. Se ela foi 4, ela... Tô estourada, fiz mais. Fiz 5. Eu tô imbatível. E aí existe o reforço positivo. Se na segunda consulta, depois de 2, 3 meses, a pessoa não começou a atividade física, eu falo, olha, próxima consulta, se você não começar, vai ser a última. Aí tá, mais 2, 3 meses. Na terceira consulta, a pessoa continua usando remédio, tenta fazer dieta, mas não treina, aí a conversa é a seguinte, olha, fulano, sinto muito, a partir daqui não tem o que a gente possa fazer mais. Mas eu emagreci, eu quero emagrecer mais. A gente não vai conseguir, a gente vai criar mais dano em você. Então, eu prefiro que você comece a treinar e você volta quando você estiver treinando. Primeiro, eu estou enganando você, uma falsa sensação, eu vou te prometer, vou te dar conduções, finge que me engana e eu finge que acredito que você vai fazer atividade física, você não vai ter resultado e a culpa vai ser de quem? Obviamente, a culpa não vai ser dividida, a culpa vai ser minha. Né? Eu vou me sentir frustrado, você vai continuar passando em consulta, eu estou recebendo um dinheiro que a gente sabe que não vai ter resultado para você, não vai ser benéfico para você. Não funcionou. Né? Então, assim, e aí, geralmente, na terceira consulta, quando eu falo isso para o paciente, ele some.
Some por uns 6 meses, 8 meses. Aí provavelmente tenta outros profissionais, tenta outras dietas, acaba sempre voltando. Ah, doutor, realmente, puta, tem que fazer atividade física. Ela é inegociável. E aí em relação ao volume de treino, a gente sabe que para longevidade existem diferenças fisiológicas. Tem um estudo agora, se não me engano, fevereiro de 2024, acho que foi publicado em dezembro, alguma coisa assim, subiu em dezembro, foi aprovado em dezembro, onde eles conseguiram correlacionar parte sexual, né? Gênero masculino e gênero feminino, em volumes de treino. Para a mulher ter benefício de longevidade, ela precisa treinar 140 minutos por semana de força. Para o homem, estamos falando de 2 horas e 20, gente. Quer viver mais a mulher, 2 horas e 20 de treino. Para o homem ter o mesmo benefício, 300 minutos. E aí existe o que a gente chama de mundo ideal, né? O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele orienta o quê? 300 minutos de força por semana, 150 minutos de cardio e 150 minutos de flexibilidade. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. Estamos atrás disso, em busca disso, né? Mas a força ela é imbatível, é a que mais diminui mortalidade, né? Principalmente força de pega, né? o grappling. Então isso é inegociável. A musculação ela é inegociável. E tem estudos que relacionam com prevenção de Alzheimer, não tem? Tudo. A gente tem hoje... quando eu trabalhava com esporte eletrônico, né? Acho que você sabe, eu fui o primeiro médico da América Latina a trabalhar com esporte eletrônico. E o que é obrigatório para os meninos? Era obrigatório musculação. Existe um benefício, uma neuroplasticidade, que a gente melhora a coordenação e melhora a capacidade de captação e de informação, né? E velocidade de resposta. Então, eles faziam o treinamento de força de forma a melhorarem reflexos. Qual que é o problema? Essa plasticidade ela é perdida na hora que você para de fazer musculação. Então, qual que é o ideal para uma pessoa que tem tendência ou tem histórico na família de Alzheimer ou qualquer tipo de doença neurodegenerativa? Faça musculação. Ela te previne e se ela não prevenir, se for uma doença mais agressiva, ela diminui a evolução dela, ela desacelera a evolução da doença. Então, assim, é inegociável a musculação. Ah, eu odeio musculação, sinto muito, eu também não gosto. Meu esporte é tênis. Para jogar tênis eu tenho que fazer musculação. Para jogar beach tênis eu tenho que fazer musculação. Para caminhar eu tenho que fazer musculação. Para conseguir fazer o meu trabalho bem feito, eu preciso fazer musculação. Então, assim, ela é inegociável. Essa é uma das desculpas, né? Eu não gosto. E, assim, mas a gente passa, né? Orienta, pelo menos os pacientes, a começarem alguma atividade física que seja, qualquer atividade inicial. Qualquer coisa é melhor do que nada. Exato. Para assim. A gente conseguir também trabalhar até a ansiedade e estresse do paciente. É uma válvula de escape, né? Também. Porque assim, você vai com raiva. Você vai com ódio. Com ódio. Eu faço cedo, né? Normalmente eu malho 5h30 da manhã, é aquele ódio de sair da cama e ir pra academia. Padrão. Depois tem aquela sensação de bem-estar, né? Que é a tal da dopamina. Ainda bem que eu vim. Na verdade demora um pouquinho pra sentir. Não, é só quando acaba. A dopamina não é O treino só é bom quando ele acaba. Só que quando você começa a sair meio dolorido é gostoso. A dorzinha é boa, mas assim, eu falo pra todo mundo. Pra que não andar, né? Enfim, né? O treino, ele não pode ser confortável. Não pode ser gostoso. Todo treinamento bem feito, ele é desconfortável. Ele foi feito para ser desconfortável. Quando que ele é bom? Quando você acabou ele. Nossa, graças a Deus eu acabei essa porcaria. Né? Então, assim, você vai lá, faz a caminhadinha. Nossa, a caminhadinha tá top, tô olhando tudo. Você não tá caminhando. Não é atividade física. Tem que acelerar o coração. Isso é exercício. Aí existe a diferença. Exercício e atividade física. Né? Então, quando a gente fala, no seu caso, que você fala, precisa fazer uma atividade física, é obrigatório a atividade física. Chega num momento onde a caminhada é insuficiente, seja por questão de tempo, seja por questão de capacidade física, e aí a gente trabalha com outra coisa. Por que a musculação, para mim, é a primeira atividade física que tem que ser feita? Ganho de capacidade física. Imagina só, chega uma paciente que ela está acima do peso e ela quer fazer atividade física. Nossa, eu amo correr. Não vai conseguir. Ela não tem capacidade, ela não tem preparo para isso. Beleza, vamos supor que ela suporte. Suportou, ela vai entrando num problema onde ela não tem massa muscular, ela não tem velocidade de recuperação ideal ainda. As articulações aumenta o quê? Aumenta a chance de lesão. Se essa paciente se machucar, não é uma semana parada, estamos falando de 3 meses. Atrasou 3 meses de tratamento. Então, para fazer o que a pessoa gosta, são pelo menos 8 semanas de musculação. Ganhou capacidade física, diminui chance de lesão, e aí a gente consegue ir ajustando e acrescentando o esporte que ela gosta junto com a musculação. Então, isso aí é a base mesmo. Legal.
Na verdade, assim, a gente tem muitos relatos que um dos pilares, na verdade, que eu trato aqui na clínica, né? Vou falar da ortognática, mas os pilares: a estética, Óbvio. né? A mastigação correta. Tem pacientes que realmente não conseguem morder. Respiração, né? Porque é o que a gente acaba melhorando. Melhor os 3, né? A parte melhor na ortognática. Fácil. E assim, é muito nítido, e tem pacientes que são atletas, até mesmo não atletas profissionais, amadores, mas amadores, que melhoram o rendimento de corrida, né? Eu tenho um paciente que faz triatlo, não profissional, mas faz. E ele falou que ele melhorou muito o tempo dele, né? O pace, né? Que eles falam. Era o pace. Depois da ortognática por conta da respiração. Melhor. Essa é uma das questões que você avalia também no gasto energético junto com a gente avalia. No consultório a gente tem um exame chamado calorimetria indireta, onde a gente... É o padrão ouro, é o exame padrão ouro, para a gente ver o quanto que o seu metabolismo gasta de energia parado. Né? Então, o que a gente vê? Pessoa que tem dificuldade de respirar, de certa forma, piora sono, piora tudo, entra naquela parte da restrição de caloria. E existe uma coisa no treinamento onde o treinamento ele acaba não sendo o máximo. Existe uma curva de periodização de treinamento, né? Onde ele treina, fadiga, se recupera, e existe um momento onde a pessoa ela tem um treinamento a mais, ela ganha um pouco mais de capacidade física naquele momento. Se você treinar sempre nessa parte, existe a melhora de performance. Mas se você tem uma alteração dessa de respiração, que ela seja orgânica, né? Seja fisiológica, anatômica, uma vez que você melhora isso, a tendência de recuperação dela é melhor. Então, faz todo sentido isso que você me falou. Até posicionamento de língua. Né? Então, você vê que a quantidade de gente que e é lógico também, tem os vícios, né? Tem pro mandibular ali a musculatura mais forte por causa da musculação, de fazer força. Faz botox. Vejo a galera fazendo botox, tem melhora, né? De performance. Sério? Seríssimo. Tem melhora de performance porque assim, ela acaba tendo uma percepção menor de dor. Na face. Às vezes dói o rosto, a pessoa, nossa, parei, tô acabado. Fez o botox, resolveu essa parte de contratura. Então, faz todo sentido isso. Agora, fisiologicamente, existem vários motivos, né? Várias causas. Pode ser anatômica, pode ser metabólica, pode ser por causa do sono. Então, o que a gente no consultório, o que a gente faz? A gente avalia. Faz avaliação física, a gente faz a bioimpedância, que é um exame duplamente indireto, então a margem de erro é um pouquinho maior. A gente tem a calorimetria indireta. Então, e é lógico, a queixa do paciente, exame laboratorial, né? Então, o que a gente faz? A gente sempre pega a clínica do paciente, correlaciona com o laboratório, correlaciona com o exame físico, e aí a gente determina, olha, faz mais sentido que isso aqui está acontecendo com você. E aí a gente traça um plano. Né? Agora, o que a gente tem mais hoje que explodiu minha cabeça foi a calorimetria indireta, a facilidade. A chance da gente errar, do nutricionista errar uma dieta é mínima. O que vai errar mesmo, o fator de erro é o paciente, e não fazer a dieta. Entendi. E erra, viu? A margem de erro de errar é grande. Sem o exame, eu acredito que a gente fazia um erro aí de uns 20% do volume calórico do paciente. Agora com a calorimetria cai para menos de 10 a prescrição. Então, assim, é maluco. O nosso nutricionista, o Pedro Nada, ele explodiu a cabeça dele. Legal. Consegue direcionar certinho. Não tem como errar a dieta. E aí a gente consegue ver velocidade metabólica mais acelerada, pessoa que está bem, diminuída, restrição de caloria, overtraining, e aí as outras causas que são investigadas. Quando a gente faz tudo isso e não resolve, aí a gente começa a investigar outras coisas. Entendi. E aí vai para a parte mais anatômica, aí tomografia, aí a gente já encaminha para quem tiver que encaminhar. Sim. No caso, a gente acaba tratando, acabo tratando a parte anatômica, né? Exato. Porque a gente vê, às vezes, paciente com asma, né, bronquite, isso também medicamentoso, ajuda, né? Você resolve a parte anatômica, também, de certa forma, resolve também. Sim, mas aqui eu vejo muito rinite, sinusite por repetição, por pacientes que não respiram direito, desvio de septo, né? A posição ali do maxilar que interfere. Então, assim... lógico, né? A gente acaba, quando é só desvio de septo, encaminha para otorrino, enfim. Que alterações anatômicas que mas a adenoide também. Resolve também. Tirou a adenoide. Tira. Você faz também? Não, adenoide é otorrino. Otorrino? Otorrino. Não entra Não entra no teu escopo. Não. Entendi. Mas a gente vê que melhora, né? Carne esponjosa do nariz,
Até o desvio próprio do septo, quando é mecânico a entrada do ar, melhora. Então, a gente acaba vendo isso também, mas a respiração como um todo, né, ela melhora demais, assim, a performance, né? De então, tudo, na verdade de tudo, tem né? pacientes que conseguem realmente... Falam assim, depois da cirurgia, eu achava que eu respirava. Exato. Eu já tive paciente que falou que teve overdose de oxigênio, de puxar ar e entrar. O meu sonho é fazer meu desvio de septo. Reza a lenda que a hora que você tira o tampão, parece que tem a catedral de ar. Eu tô em busca desse sonho aí. Então... Mas assim, realmente, é brutal a diferença da... Até a voz da pessoa muda, né? Muda. Assim, não o timbre, né? Não o timbre, mas assim, ela consegue ser mais eloquente, né? Nasalada, assim, fica. Exatamente. A busca pela estética é muito grande hoje. Sempre começa pela estética. O paciente sempre chega querendo fazer alguma coisa estética. Mas o caminho ele é o inverso, né? O caminho é... Primeiro a gente resolve como você funciona. Metabolicamente falando, na hora que a gente resolve a parte metabólica, isso passa para a estética, né? Então, não tem como a gente ter uma resposta estética a não ser cirurgia plástica. A gente está tirando mecanicamente, né, o que precisa ser retirado. No caso, uma lipoaspiração está tirando mecanicamente a sala de gordura, mas metabolicamente volta, você continua fazendo, você está engordando. Então, o que a gente fala, né? Uma vez que uma pessoa, vou fazer lipo de abdômen. Tá, você lipou o abdômen. Tiramos mecanicamente sua célula de gordura. Outras células vão assumir as funções dela. Então, a pessoa começa a engordar nas costas. Aí faz a lipo das costas. Começa a engordar nos braços, perna. Aí faz a lipo das pernas. E aí, por fim, vamos supor que tiramos todo o tecido adiposo subcutâneo. Vai engordar onde? Vai engordar visceral. Que é o que a gente tem visto hoje aí com o pessoal. Faz a cirurgia plástica, olha de lado, larga. Gordura visceral. A gordura visceral assumiu a função da parte subcutânea. Por quê? Metabolicamente a coisa não foi resolvida. Então não adianta nada a gente querer uma resposta estética antes de resolver como a pessoa funciona. Desde estilo de vida até a parte funcional mesmo, fisiológica, né? E tem inúmeras causas, né? Desde da parte hormonal, algumas doenças clássicas, hábitos alimentares, hábito noturno, álcool, tabaco, tudo isso influencia de certa forma, né? Então, na verdade, assim, eu vejo aqui os meus pacientes, eles vêm, alguns sim, falam que vêm pela estética, tá? Mas a maioria eles não assumem no começo, sabe? Eles falam, não, se fosse pela estética eu jamais faria uma cirurgia dessa, sabe? Será? Então, só que depois que melhora... Aí vê que... Aí começa aí se abre. E começa a procurar também outras coisas, sabe? Nossa, começa a fazer gente, exercício. Pra que esse tipo de preconceito? Chega que é pra estética também. E aí o resultado é que vai melhorar a parte funcional. Não tenha medo de fazer as coisas que precisa ser feita, não. É verdade. É diferente de uma lipoaspiração. Sim. A gente consegue resolver isso metabolicamente. Agora, se existe uma alteração anatômica, pelo amor de Deus, gente, vai resolver duas coisas, vai ficar mais bonito e ainda vai resolver função? Não tenha medo não, tem que procurar. Você tem, assim, histórias de pacientes que, tipo, viram outra pessoa, assim, tipo, depois de melhorar o físico, que acaba, tipo, a autoestima elevada? Nossa, a gente tem aqui eu já tive problema. até paciente que se divorciou. Mas é muito mais comum do que você imagina. É muito mais comum. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, mulher com uso de anticoncepcional que quer melhorar a parte estética. O anticoncepcional, de certa forma, entende-se que não engorda, mas ele diminui a velocidade de recuperação. Ou seja, a mulher tem uma percepção maior do desconforto, por isso ela treina menos, por isso ela tem uma piora do resultado dela. A hora que a gente tira o anticoncepcional, porque assim, eu não gosto, anticoncepcional é para doença, não é para evitar de menstruar, do meu ponto de vista. A hora que tira o anticoncepcional, ela começa a não tolerar o marido. Porque a mulher com anticoncepcional, ela é uma mulher. A hora que tira, ela acaba voltando a ser o que ela é. Então ela tolera menos algumas coisas que ela tolerava com o anticoncepcional. Existe isso. Existe uma desordem, às vezes, quando o paciente chega, um homem vem com uma deficiência de testosterona. A hora que a gente joga ele para a normalidade, existe um fluxo alterado. Existe um fluxo alterado. Aí, às vezes, a gente tem que tratar a esposa também. E vice-versa. Se a mulher está sendo tratada e o marido não acompanha, começa a criar um desbalanço. Né, que você tem, às vezes, um problema no próprio casamento, na própria relação, por falta de ajuste hormonal. Por falta de ajuste hormonal. Aí, às vezes, você acha que sei lá, né, no caso
Se seu marido não tá legal, né? Tipo, Não, você aí tá entra no tendo espiral. algum problema, você começa a achar que é Não, você. aí entra no né? espiral. Autoestima baixa. Exato, e aí vira uma bola de neve. E aí começam as brigas e era só fazer Exatamente. uma adequação ali. Era tá só tudo bem. tratar o que precisava ser tratado. Mas acontece isso em número. Da mesma forma que existe o inverso. Hoje a gente conserta muito paciente, mulher que faz uso de testosterona injetável, né, anabolizante injetável. E o que acontece? Quando existe esse padrão hormonal, o homem ele é mais caçador. A mulher tem a função de recusar. Né? Uma vez que existe esse desbalanço, a mulher acaba entrando mais para o espectro mais masculino, por conta do esteroide anabolizante, ela acaba passar a caçar. E aí o cara Mas não tá, dá briga ele não dentro de acompanha. casa. E o cara não acompanha, mesmo ele estando normal. Então existe situações de hipersexualização. A pessoa fica hipersexualizada. E aí, tem uma coisa de errado. E aí não acompanha, e aí começa o desbalanço dos dois. Então acontece isso acontece mais do que você imagina. A gente conserta isso de certa forma, né? E às vezes quando chega não tem nem conserto, aí separa mesmo, tem as brigas, e aí os B.O. são longos. Tem muita coisa que acontece no consultório. Muita coisa. Paciente, mulher que marca pro homem, pro marido, e aí quando chega na consulta, o marido não fala nada. Aí depois ela tem que mandar um e-mail, ou me liga, falando, às vezes antes da consulta, liga e fala assim, fulano, meu marido vai passar em consulta, tá acontecendo isso com ele, isso aqui, ele tem vergonha, ele não vai te falar. Entendi. Então assim, aí a gente começa a tentar tirar, vai indo pelas beiradas, aí o cara começa a se abrir, aí ele fala e a gente resolve o problema. Mas existe isso aí, assim, não é incomum. Olha só. E do ponto de vista, assim, da medicina do esporte e tal, a melhoria da saúde física, vocês notam Certo. também que o paciente melhora a questão da autoestima, né? A imagem que ele tem de si mesmo, porque hoje em dia, o que eu vejo também com muitos filtros, redes sociais e tal, Nossa, isso aí tá acabando. existe uma distorção de imagem muito grande. Absurdo. Né? Então tem pacientes que acham que, assim, normal, bonitos, que precisam de uma cirurgia, entendeu? Que a gente recusa, mas acaba às vezes fazendo por por outros meios, né? Acontece também, tipo, da pessoa tá linda ali, ou tá já o shape ali do cara muito legal e, assim, uma distorção de imagem O distúrbio de imagem, ele é absurdo. Ele é absurdo no consultório. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho um distúrbio de imagem. Minha esposa, ela dá risada pra mim. Você se olhou no espelho? Eu olhei, mas eu não me enxerguei. Porque eu me enxergo, eu olho no espelho, pra mim eu sou uma traquinas, eu tô sempre obeso. Eu fui muito gordo. Então a minha distorção de imagem, eu posso estar com o abdômen trincado e eu me olho no espelho e tô gordo. Só que acontece, a gente tem que racionalizar isso. O processo no consultório, junto com psicologia, é a pessoa entender que ela tem um distúrbio. E nem sempre o distúrbio dela é a realidade do que ela está enxergando. Sim. Mas depois da rede social, isso desandou de uma forma, assim, descomunal. Por exemplo, você vê blogueira, você vê esse pessoal que tem um físico mais desenvolvido. Eu não uso esteroide anabolizante. Consegui isso em 3 meses. Gente, as fotos que vocês veem das blogueiras na internet, às vezes foram tiradas em uma semana. E ela posta o ano inteiro. Então, assim, existe esse distúrbio. As pessoas acham, nossa, eu vou atrás do meu abdômen de tanquinho e eu vou sustentar isso por muito tempo, um baixo percentual de gordura de 5, 6, 7%. Gente, é insustentável. Se a gente não vive disso, não é a minha profissão ser modelo fitness, ser, sei lá, atleta, é muito difícil sustentar. Tá? Então, o que a gente fala? A gente tem a melhor estética, mas a pessoa tem que trabalhar isso nela. E aí o meu processo é o quê? É mostrar que ela está melhorando. Ela acredita na hora que eu falo. Só que é um processo de formiguinha mesmo. A gente vai colocando, tá bem assim. Olha como você estava. Olha como você estava. Pega aquela foto da primeira vez, 2 anos depois, compara as 2 fotos. O pessoal olha, nossa, realmente estou melhor. Mas eu quero ir pra praia, eu quero tirar foto, quero ficar bem. Beleza, vamos fazer um tratamento aí. Vamos restringir caloria, ajustar o treino, ajustar tudo, para você ir nessa viagem com o físico que você quer. E depois que você volta para a realidade, se você conseguir sustentar, ótimo. Mas é muito provável que a sustentação de baixos percentuais de gordura não sejam contínuas, assim, não seja sustentada por muito tempo. Então, o distúrbio de imagem hoje por rede social é a principal causa. Você vê criança hoje com crise de ansiedade, por conta de rede social, filtro. Gente, isso aí é maluquice. O distúrbio de imagem hoje ele é a principal causa hoje. Basicamente, todo mundo procura... acredito que você também olha no espelho e fala assim, meu queixo não é assim, vou ter que resolver isso. Aí vai para o preenchimento primeiro, já para o problema anatômico. Por quê? Porque é mais fácil. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. O distúrbio de imagem ele é resolvido como? Cara, com terapia.
E é difícil resolver, gente. É difícil. E é difícil, às vezes, o paciente aceitar, né? Que... É difícil. Eu tenho um caso exclusivo de paciente mulher que ela era viciada em testosterona, veio de outra colega, aplicava o equivalente a dose de terapia de reposição de testosterona em um homem, e se olhava para o físico dela, era um físico masculinizado. Ela não tinha mais linha de cintura, ela não tinha um bumbum mais redondo, você via que ela tinha uma desproporção de perna, de quadríceps para bíceps femoral, posterior de coxa, trapézio muito alto, assim, baixa mama, queixo quadrado, voz grossa, a linha do cabelo indo um pouco mais para trás. E aí, assim, preciso voltar ao meu físico que eu tinha que fazer. Tá bom, vamos tirar a testosterona. Geralmente a consulta é uma vez a cada 3 meses. Essa mulher veio 8 vezes em 6 meses. Todas as consultas inventando um tipo de queixa, tipo, eu tô mal, tô cansada, preciso falar com você. Eu não precisa vir, eu sei que você vai pedir testosterona, é tempo, mulher a gente resolve com paciência, com tempo, seu corpo vai se readequando. Ela veio 8 vezes, todas as 8 vezes ela queria testosterona de volta. E aí agora, mais ou menos já vai fazer uns 13 meses, 14 meses que ela está com a gente. Agora ela voltou a ter linha de cintura. Agora está começando a organizar esteticamente o físico de novo. Ela tem um distúrbio de imagem, ela tem um distúrbio de percepção de imagem também. Então, saúde mental total. Total. Necessário. Então, às vezes as medicações elas influenciam diretamente nisso. Né? Sim. E assim, para quem está ouvindo agora, né, e precisa começar a melhorar o desempenho, o sono, a autoestima, qual que seriam os primeiros passos? Assim, existe algo para implementar de imediato numa rotina? De imediato, uma dica que eu dou é: repita o almoço no jantar, porque a gente precisa de caloria para a gente descansar, para o cérebro desligar a gente precisa de caloria. Se você não faz atividade física, é o principal, atividade física. Se você já faz, procure um nutricionista. Vamos readequar a dieta. Vamos ajustar o que você está comendo. A gente não precisa fazer 100%, a gente precisa fazer 80%, 70%. Tá? Vamos diminuir álcool, vamos diminuir tabaco. Mas eu gosto muito de beber. Gente, assim, a gente sabe hoje a história, uma taça de vinho faz bem. Caiu, tá? Não existe dose segura de álcool, não existe benefício. Isso falando de medicina. Agora, se a gente levar o vinho, por exemplo, como um alimento, é outros 500. Tá? Então, vamos diminuir álcool. Um vinhozinho por semana. Mas é o que eu falo. Fugindo da dieta na frente do meu médico. Mas você faz 80% certo, não é o vinho que vai te dar problema. A gente considera o vinho como alimento. Causa vasodilatação, sensação de bem-estar, relaxamento. Agora, pensando em saúde, não é legal. Então, o que a gente tem que fazer? O que eu daria dica para vocês? Se já treina, profissional de educação física, 30%, 40% a mais de resultado. Ou seja, em um ano você ganha 3 meses com um profissional de educação física, com um treinador. Porque no dia que você estiver cansado, ele vai ajustar o teu treino para manter a mesma intensidade. Diferente. É completamente diferente. Completamente diferente. O melhor investimento que a gente pode fazer da área da saúde não é puxando sardinha. É se você... vamos ser sinceros, vai. Hoje você coloca no chat GPT, você consegue uma dieta. Sim. Pelo menos uma base do que você precisa ser feito. Né? Então, o que a gente não consegue negociar hoje? Um profissional de educação física. Você pode pegar inúmeros treinos na internet. Se você não sabe executar, se você não consegue adaptar para o seu momento, você vai falhar, vai dar ruim. Então, se você treina profissional de educação física, se você já tem um profissional de educação física, um treinador, vamos para um nutricionista, vamos ajustar o que você come. Tá? E aí a gente precisa adequar a dieta que você consiga fazer. Se o nutricionista ou o nutrólogo te der uma dieta, você vai fazer isso aqui e você não consegue fazer, está errado. Depois disso, estamos treinando, estamos comendo direito e, não estou melhorando. Isso dá mais ou menos uma percepção de 6 meses. Vai ter melhor estética? Vai ter melhor estética. Insuficiente, você não vai estar satisfeito. E aí, tem alguma coisa de errado. Procura um médico. Procura a gente. E aí a gente vai fazer o diagnóstico do que está acontecendo. A gente investiga outras causas. Beleza. Passamos suplementação, ajustamos medicação. Ainda assim, não houve melhora. Aí a gente começa a procurar coisas orgânicas. Aí, qualidade de sono. Se essa qualidade de sono não melhorar com tudo isso aqui, aí são outras causas. E aí a gente começa a abrir o leque de investigação. Então, a ordem é profissional de educação física ou treino. Se você não treina, treina. Se você já treina, profissional de educação física. Comer limpo. Isso a gente consegue fazer. Comer saudável, tirar tranqueira, tirar açúcar. Se você já tiver um pouco mais evoluído nisso, nutricionista. Se você já tem um nutricionista e o negócio não está andando,
aí a gente precisa entender o que está acontecendo. Pode ser alguma coisa metabólica, alguma desordem orgânica. Foi o que aconteceu comigo. Exatamente. Né? Como eu comecei o meu tratamento com o Gilberto, hoje a gente só regula, né? Tá tudo A gente bem. só mantém, a gente só faz a manutenção. Mas Obrigado. foi porque eu tinha engordado 10 quilos mesmo fazendo meu treino com o personal e sem alterar a minha alimentação, que nunca foi, assim, absurdamente errada. Nunca foi errado. O que a gente tinha problema é que você não comia muito pouco. Eu comia pouco e eu era uma pessoa extremamente estressada. Meu cortisol tava, tipo, Exatamente, muito isso alto. era mesmo. Então, foi adaptações que eu deu certo. Quando eu te procurei, eu tava com 78 quilos. 78? Era. Eu tinha engordado, tipo, muito. Era E verdade. agora eu tô com 76, mas eu voltei a usar as mesmas roupas que eu usava. É isso que eu falo. A indústria do vestuário ela não vai mudar as medidas. A gente muda as medidas, né? Então, mas aí hoje a gordura mudou pra massa magra. A gente vai trocando, E é né? isso que é legal de ver com a parte, tipo, da balança, né? Da balança, exatamente. Bom, muito bacana a conversa. Gilberto, foi uma honra Eu compartilhar que agradeço. essa conversa, esse conhecimento, né, todo. Obrigado pelo Tenho certeza espaço. que eu acho que vai ser muito legal. E se quiser deixar os seus contatos, redes sociais, como que as pessoas podem Vamos te lá, encontrar. gente. Eu tenho um grande problema com rede social. Eu estou lá, mas não estou, tá? Então, assim, minha rede social é Genering, G-N-E-R-I-N-G, tá? Esse é o meu Instagram. Geralmente eu fico lá, abro caixinha de vez em nunca. E é uma dica para vocês. Exceto a Fernanda, que tem a equipe de marketing, ela bloqueia a agenda ali, faz tudo direitinho. É muito difícil um profissional que está o dia inteiro no Instagram abrindo story. O cara acorda, faz story. O cara está no almoço fazendo story. O cara está no consultório fazendo story. Aí ele sai de casa fazendo story. Tá, que horas que essa pessoa atende? Então, assim, uma coisa é, o meu perfil ele é mais frio. Então, tem que tomar muito cuidado com a escolha dos profissionais, que é o cara midiático. Tem um médico ou um profissional da saúde que ele quer ser blogueiro, quer ser influenciador, não tem problema nenhum com isso. Ele vai te pregar uma coisa. Esse é o trabalho dele, ficar no Instagram. Agora, a gente some do Instagram, não é porque a gente quer, porque a gente está fazendo outras coisas, a gente está atendendo e não tem tempo. Então, assim, essa é a minha rede social. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim lá. Prometo que vou dar uma olhada, tá? Mas tô melhorando isso. Pro ano que vem, essa é a ideia. Tem uns lançamentos para fazer aí, depois eu te falo, legal. em off. Uhum. Mas é isso, prazer, obrigado. Obrigada eu. Então, obrigada também a todos que ouviram esse podcast, né? Siga o nosso canal aí para sempre ser notificado. E até a próxima.